Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. Bem-vindo à Eletrônica do Passado. Se você gosta de eletrônica clássica, como nós chamamos, você está no lugar certo. Esse é o vídeo final da restauração desse rádio clássico Philco modelo B480, rádio fabricado no Brasil, modelo exportação. Um rádio, como a gente já comentou no canal, muito provavelmente desenvolvido, projetado para fazer frente aos rádios que existiam fora do Brasil da sua época, lá nos anos 60. Bom, vamos à introdução e na sequência continuamos. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link que você vai clicar e ele vai direcioná-lo para uma pasta chamada playlist aí do seu YouTube, que tem todos os vídeos que mostram o trabalho de restauração que nós fizemos nesse aparelho. Basicamente, quando esse rádio chegou aqui, ele estava, sem nenhum exagero, mas ele estava morto. Se não estava morto, ele estava condenado à morte, porque ele tinha um conjunto de problemas. Fora os problemas causados pelo tempo, pelos suas mais de 5 décadas de vida, alguns problemas causados por trocas equivocadas de componentes e coisas que a gente comentou aí nos vídeos anteriores. Mas, se você já assistiu o vídeo anterior, você viu que a gente usou a técnica de... a gente poderia até dar um nome mais difícil, tornar o rádio híbrido. Ou seja, usar 2 rádios e de 2 rádios identificar o defeito que esse tinha, que era exatamente baixa sensibilidade em amplitude modulada, em AM. O FM estava perfeito e o AM tinha baixa sensibilidade. Conseguimos identificar então no vídeo anterior o defeito da baixa sensibilidade como sendo no canal de FI de AM, que são exatamente essas 6 bobinas que são visíveis aqui. E que, de antemão, eu já lhes digo, não toquem nelas de maneira nenhuma. Jamais, em hipótese alguma, se você não for técnico, pense em ajustar essas bobinas, porque isso era um erro, ou é um erro que foi cometido muito no passado e acabava danificando os rádios. Imagine agora, depois de quase 60 anos, onde essas bobinas já estão deterioradas, os núcleos estão ressecados, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu quero falar agora, em especial e rapidamente, qual era o defeito da baixa sensibilidade no canal de FI de AM. Bom, não foi nada fácil encontrar esse defeito, mas o esquema, ele põe uma luz aí, que nos ajuda, com certeza, nos ajudou, né, a identificar esse problema. Eu não vou falar de novo dos grupos, você tem que voltar no vídeo anterior e assistir, mas a gente usou aqui a técnica de separar os blocos ou o circuito do rádio em partes, em grupos, assim como a gente mostrou no vídeo anterior, que é separado o B481, o último da série Transglobe. Aqui a gente tem o grupo sintonizador de AM e aqui a gente tem o grupo de FI. Assim como no seu irmão mais novo, no B481, o sinal que vem lá do bloco sintonizador de AM, ou grupo sintonizador de AM, grupo sintonizador de FM, é injetado de igual modo aqui no nosso amplificador de FI, no nosso primeiro amplificador de FI, na base dele. Se o rádio está setado para AM, então as bobinas, que são as bobinas correspondentes ao estágio de AM, que são exatamente Z8, que é a última, essa aqui, Z6, que é a penúltima, Z5, que é a antepenúltima, são essas aqui, e aqui embaixo a gente tem Z3, Z2 e Z1. Então, aqui estão essas bobinas, e a gente então tem aqui o estágio, né, ou o nosso grupo amplificador de FI. Se a gente tem um rádio que está perfeito em FM
e usa o mesmo estágio de FI para M e para FM, o que significa? O que a gente pode já chegar a uma conclusão se a gente tem baixa sensibilidade só em AM? Que os transistores estão ok. Então, aqui os transistores amplificadores de FI estão ok. A gente não precisa desconfiar deles, eles estão funcionando. E o defeito está muito provavelmente relacionado a alguma coisa em torno dos transformadores de AM, exatamente das bobinas do estágio. Por quê? Vamos ver o que acontece com o sinal de AM. Quando o rádio está setado para AM, lá na sua chave seletora, o que acontece? O sinal que vem aqui do nosso transistor misturador, sai do seu coletor, passa por Z2 e Z3, que são as primeiras bobinas de FI, essas duas. Então, aqui está o misturador, já está com o transistor novo que nós colocamos. Transistor novo de estoque antigo, é claro, né? Então, aqui está o misturador, o sinal de AM sai no seu coletor, passa por essas duas bobinas, aqui, e vem, então, aqui para o nosso transistor amplificador de FI, que não aparece aqui, ele está atrás do chassi, e vem, então, para essas bobinas. Então, esse sinal que chega na base do nosso T6, ele sai pelo coletor, nós estamos falando de AM agora, se fosse FM faria a mesma coisa, entra na base e sai no coletor. Qual a diferença? É que quando o rádio está em AM, esse sinal que vai passar aqui pelo transistor, como ele é em 455 kHz, ele vai passar por dentro da bobina de FM, essa aqui é FM, e vai lá na Z5, na AM. Como a frequência é baixa e essa bobina de FM está sintonizada em 10.7 MHz, 455 kHz é uma frequência muito baixa, então isso aqui é um curto. Para uma bobina que está ressonando em 10.7, passar 455, passa reto, não muda nada. Nem sequer sofre atenuação esse sinal, porque ele passa reto, é como se a gente tivesse um fio aqui interligando esse transistor de 220R até o nosso pino 4 da Z5. Bom, e a gente já viu que o sinal vem, então aqui ele passa por esses outros transformadores, que é a Z5 e a Z6, essas duas, e é aplicado novamente lá no secundário da bobina de FM, que acontece a mesma coisa. Se ela está sintonizada em 10.7, isso aqui é um curto. Então esse sinal vem, passa pelo secundário da bobina, passa por esse capacitor de desacoplamento, C56, injetado na base do nosso último amplificador de FI, T7. No seu coletor acontece exatamente a mesma coisa que esse. Sai, aqui passa por esse resistor, passa pelo primário da bobina de FM e é injetado finalmente na nossa Z8, a nossa última bobina amplificadora de FI, aonde no seu secundário vai direto na base do transistor detetor. Bom, qual era o problema? A gente revisou tudo isso aqui e qual a ideia então que a gente teve? Se o defeito da baixa sensibilidade de AM tem que ser nessas bobinas, o defeito tinha que ser aqui, numa dessas três bobinas, ou nos seus capacitores adjacentes. A gente tem aqui capacitores de 1 kPf, um de cada lado, um no primário e um no secundário, de Styroflex. Aqui 1 kPf de novo, né, no primário. Aqui a gente tem um capacitor que faz a interligação de uma bobina na outra, porque elas são bobinas separadas, então elas passam sinal por indução, por campo eletromagnético. Quando você coloca esse capacitor, uma parcela desse sinal vai passar aqui para o secundário. Examinamos tudo isso aqui, não havia problema nenhum. Então tivemos a ideia de tirar as bobinas. Tiramos as três bobinas. E quando nós tiramos as três bobinas, veio a surpresa. Aí estava o problema. O manual de serviço nos ajudou bastante. Se não fosse o manual de serviço, eu não sei se a gente iria encontrar esse defeito. Por que o manual de serviço nos ajudou? Z5. Vamos lá. Está aqui ela. Z5. Transformador de FI, primeiro primário de FM, primeiro de AM.
código B321142. E aqui do lado a gente enxerga o código da bobina. Aparece só o 42 na verdade, mas é esse o código. Ok? Perfeito. O que é a nossa Z6? Z6, aqui. Transformador de FI, primeiro secundário de FM, segundo de AM. Exatamente. B321143. Então aqui a 42, aqui a 43. Vamos ver se a gente enxerga ela. Dá para enxergar. Aqui embaixo, ó. Ó, tá lá ela, ó. B321143. E finalmente a Z8. Z8, código dela, transformador de FI, terceira de AM, agora ela é só AM, né? E o código dela, B321193. Vamos ver se é possível ver? Sim, é possível. Olha lá, pelo menos em partes. O B32 está lá dentro, 1193. Só que aqui veio a surpresa. Quando nós fomos conferir, a bobina que estava instalada em Z8 era essa. B321123. Estava exatamente aqui. Como pode, se o manual de serviço indica que tem que ser a 1193, o rádio está com a 1123? E aí vamos lá, vamos para os testes. Na verdade, a gente já tinha medido as indutâncias dessas bobinas, Z5, Z6 e Z8, antes de achar o defeito, antes de achar esse problema, que o rádio estava com uma bobina errada em Z8. Ao invés de estar com o final 93, estava com o final 23. O que muito provavelmente aconteceu? Como as soldas que estavam lá eram soldas já envelhecidas, de muitos anos, é muito provável que esse rádio... vamos criar uma situação hipotética. Lá pelos anos 70, meados dos anos 70, um pouco mais, anos 80... o rádio parou de funcionar em AM. Ou vamos além, alguém mexeu nos núcleos. Como isso acontecia, eu falei no início desse vídeo, alguém foi lá e mexeu e quebrou a bobina. Foi para a oficina, o que o colega técnico da época teve que fazer? Substituir a bobina. Bom, infelizmente, essa pessoa, na nossa situação hipotética, ele não tinha essa bobina 1193. O que a pessoa fez então? Foi lá e pegou uma bobina 1123, que talvez fosse até nova na época, porque eu creio que essa troca foi feita há muitos anos atrás. Colocou a bobina aí, ajustou o seu núcleo com o gerador de RF e o rádio funcionou. Enfim, esse rádio estava sintonizando as estações mais distantes. Vamos lembrar que nos anos 70 até os anos 80 existiam muitas estações em amplitude modulada. Então, muito provavelmente, o proprietário levou para casa o rádio e, apesar de ter notado que as estações mais distantes não estavam sintonizando, o rádio então funcionou o resto da sua existência com essa deficiência em ondas médias. Isso é uma situação hipotética, eu não tenho como saber como é que uma bobina errada foi parar no lugar da Z8. Aliás, se a gente olhar a relação das bobinas desse rádio, sequer nós temos esse código, B321123, olha lá. Aqui estão todas as bobinas dele. Não tem 1123 aqui. 94, 42 e assim por diante. Então, essa bobina sequer é de um B480. Ela é de qualquer outro rádio. Da Philco, logicamente, porque o rádio a bobina é Philco, mas ela não é desse rádio. Então, quando substituímos a Z8, a sensibilidade do rádio explodiu. O rádio voltou a ser aquilo que ele deveria ser, como foi desenvolvido na fábrica, com uma sensibilidade maravilhosa em amplitude modulada. Só para fechar esse tema, se você gosta de teoria, nós medimos e registramos a indutância e o fator de qualidade das três bobinas. E essa indutância é a da bobina original, a Z8. Então, está aqui. Ela tem no seu primário 48 microhenries, 48,6, e no seu secundário 165 microhenries. Agora, já que a gente está falando, não vai mudar nada um minuto nesse vídeo. Vamos medir a indutância? Vamos medir a indutância dessa bobina que é errada? Eu vou pegar aqui exatamente
primário. Vamos medir o primário primeiro. Vamos medir aqui a indutância dela. E aí a gente vai entender por que a sensibilidade do rádio estava extremamente baixa. Olha lá. A indutância de Z8 original, 48,6 microhenries. Olha a indutância dessa aqui, 2,8 microhenries. É impossível uma bobina com uma diferença gigantesca funcionar como deve. Vamos ver o secundário? Olha só. A indutância agora do secundário. A indutância da bobina original, 165 microhenries. Olha a indutância dessa, 11 microhenries. Ok? Bom, não temos dúvida de que isso estava errado. E essa bobina aqui, a gente vai deixá-la de lado, porque depois a gente descobre de que rádio que ela é. Tudo bem. Bom, o trabalho está pronto. Eu vou fazer um resumo agora de tudo que a gente fez, apesar de que está aí embaixo na descrição desse vídeo. Mas eu vou fazer um resumo de qualquer forma para você que ama a eletrônica clássica assim como nós. Aqui está os componentes que foram substituídos. Não foi pouca coisa, a gente teve aí várias horas de trabalho para resolver a problemática, os problemas que esse rádio tinha. Como nós estamos falando de bobinas, nós tivemos que substituir 5 bobinas do rádio. Por quê? Porque elas estavam deterioradas, olha só. O plástico, ele fica muito quebradiço depois de tantos anos. E praticamente só de mexer ele se quebra. Então, olha só, os núcleos se desmanchavam. Nós tivemos que trocar todos os núcleos de ferrite porque estavam quebrados. Todos eles, sem exceção. O rádio ganhou núcleos novos em todas as bobinas, não só aqui, mas aqui também nas bobinas de ajuste das faixas. Todos os núcleos novos. Aqui dá para ver bem, ó. Olha como o plástico fica quebradiço. Ó, se quebra como se fosse, sei lá, vidro. Ó, muito quebradiço. Então, bobinas, 5 bobinas substituídas. Tinha uma flecha muito feia. O trimmer de ajuste ali do canal de FI, da polarização do último transistor de FI foi substituído. As borrachas estavam completamente ressecadas. Essas borrachas aqui dos parafusos, ó. A gente colocou borrachas novas, né? Tem que colocar novas. Essa plaquinha é exatamente do que vai dentro do tambor para colocar a iluminação. Alguém tinha danificado e colocado uma fita de LED lá. Então nós falamos com o proprietário e ele pediu para colocar as lâmpadas originais, que foi o que nós fizemos. O rádio agora está com a iluminação original. Os potenciômetros estavam deteriorados. O outro potenciômetro de volume, vamos ver qual que é esse aqui. Esse aqui é o de... Não consigo mais ver qual deles que é, porque está apagado. Mas um é linear, acredito que esse aqui é o de tonalidade. Um é linear e outro é logaritmo. Então o outro se deteriorou, ele se quebrou quando a gente desmontou. Haviam sido feitas trocas equivocadas de capacitores eletrolíticos da fonte. Então a gente refez tudo isso aqui. Substituímos os diodos originais, ainda que estavam muito deteriorados, antigos, por diodos novos. Aqui, antes que eu esqueça, nós também fizemos a blindagem no transformador e obtivemos um resultado maravilhoso. Nós testamos esse rádio já aqui na bancada ligado em 220 volts e praticamente inexiste interferência mesmo em ondas curtas, nas frequências mais altas. Transistores de germânio danificados, substituímos. Aqui você pode ver que nós substituímos os transistores, né? Desde o amplificador de RF de AM, o oscilador de AM e o misturador. Também substituímos transistores no canal de FI, que estão lá atrás. E esses aqui, os transistores russos que vieram no rádio, nós vamos devolver para o proprietário, porque como nós já falamos nos vídeos anteriores, não há referência de qualidade desses transistores e, de fato, nós fizemos testes aqui e não obtivemos o resultado que nós queríamos, então foram substituídos, estão aí. Todos esses resistores estavam alterados, todos eles, sem exceção, todos foram substituídos. Esses resistores RB, que provavelmente significa resistor brasileiro ou resistências brasileiras, a gente, via de regra, a gente está nesses rádios dos anos 60, eles vêm todos alterados, a gente substitui.
E todos esses capacitores cerâmicos alterados, né? Esses aqui são capacitores horrendos, com essas listrinhas, ninguém sabe que marca é isso, do que ele chegou. Finalmente está pronto, está calibrado. Como eu mostrei nos vídeos anteriores, essa chave aqui foi um grande desafio restaurar ela. Não foi fácil, ela estava com uma das partes quebrada. Mas enfim, vencidas todas as etapas, o rádio agora está pronto. E a gente vai lá para a área externa fazer uma escuta. E aí sim vocês vão entender o porquê de todo esse esforço para fazer esse trabalho. De antemão, eu já agradeço você que acompanhou essa playlist aí, essa série de vídeos que está aí embaixo no link. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E o objetivo final foi alcançado, que é devolver o brilho, a beleza e a funcionalidade para esse rádio clássico, que agora volta para o seu proprietário. E nós esperamos que ele tenha muitos momentos felizes com esse rádio. Começando por FM. Experimente todo o César Oliveira e Rogério Melo bailantarente aqui. E-mail escola@uri.edu.br ou por telefone. Valeu, Barão. Informações aí da seleção brasileira e do corte, né? Da desconvocação do Bruno Dantas. Os dois são favoritos, nós mencionamos ontem aqui. Um tem o apoio do MDB, o apoio do Congresso, apoio de diversas lideranças. Eleições, Ronda Alta, Santo Augusto e 3 de Maio. Está no ar. Entrou colocado no mercado vida. Pronto, Excelência. Avenida. Tem o direito de ser. Pra ir, Maurício, o último. Do dia. Te levou. Aí, Sérgio, ele tem a bola dominada. Tá que eu acerto daqui, 7 da noite. AM agora, começando por ondas médias. Cia Nacional. Marca País. Precisando ter uma sociedade. Ciares do Bolsa Família. Perdido bem. Cinemas. Mais um sucesso de. Nada. Investigada penalmente por feminicídio, estaba por Es Cristo Rey también. Sí, exacto. Tiene que tener más viaductos. No sé si se le llama esto. Puente peatonal. el próximo día. Patrick, outra vez Johnny recolhe, leva a bola para o meio do campo, 1 minuto e 45 primeiro tempo, a bola foi onde está colocado Arangues tocou Mínimo. Que passa levar. Ondas tropicais, não temos mais estações. Isenção de imposto de renda. 2.600.
grupo com possibilidade. Guardareis este rito neste mês. 每天6点到7点。的融合升级，可以让远程火箭炮的。ことから日中両国の首脳間で個別回回回信息全面